Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Grande Expediente, um espaço que os vereadores têm para falar de projetos, de ideias, dos mandatos de cada um deles. Hoje a gente recebe a vereadora Celiane da SOS. Vereadora, prazer recebê-la aqui na nossa TV Câmara, no Grande Expediente. Obrigada, Marcos, pela oportunidade também de estar falando com você e com outras pessoas, né? Que a partir daqui muitas outras pessoas também vai poder nos ouvir. Na última sessão do mês de novembro, a senhora subiu à tribuna para trazer uma novidade importante, que é o credenciamento das clínicas, dessas clínicas que vão fazer castração, né? Queria que a senhora explicasse, desse a notícia também para o nosso podcast. Sim, é uma notícia maravilhosa, essencial. Nós sabemos que a causa animal também é saúde pública, né? Também é trabalhar a saúde pública dentro da nossa cidade. E muito feliz hoje, porque o nosso prefeito Márcio Correia, né, assinou e nós já estamos aí no site, né, no Diário Oficial da Prefeitura, já o chamamento, que é o credenciamento das clínicas veterinárias, para que essas clínicas veterinárias façam o seu credenciamento. Lá tem todo um processo para ser feito, tem um link que o veterinário vai acessar para poder passar toda a documentação. E é importante ele fazer esse credenciamento, não perder, né, o período também de fazer, porque depois nós vamos ter uma triagem dessas clínicas, Marcos, porque nós estamos lidando com vidas, né? E nós sabemos o quanto é importante a castração. E essas clínicas, além dela fazer a castração, que será todas custeada pelo o prefeito Márcio Correia, né, pela Prefeitura de Anápolis, todos os animais sairão da clínica microchipados, também já vão sair com a roupinha cirúrgica, vão passar pelo exame, né, pelo hemograma, para que esses animais eles tenham a segurança de fazer essa castração. Nós sabemos que toda cirurgia corre risco. Nós corremos, o animal corre, mas todo o trâmite legal, todo o trâmite de capacidade, o trâmite de cuidado com esses animais foi muito pensado nesse credenciamento. Então, muitas pessoas falavam assim, Celiane, está demorando. Mas era cada detalhe. Às vezes era uma letra que mudava todo o contexto do credenciamento, então voltava novamente, né, para o nosso secretário Paulo. Às vezes o Tiago de Sá, que é nosso secretário também do Meio Ambiente, junto com a Giovana do Bem-Estar Animal, né, junto com o nosso gabinete também, porque às vezes pergunta, né, olha, isso está bom, eu tenho um veterinário que é o Gabriel. Então, assim, acaba que todo mundo junto por uma única causa. Né? Vocês sabem que a minha bandeira principal, meu coração, né? Falo que a minha vida hoje são os animais e é uma luta, né? Você todos os dias pedir algo, você vê a necessidade. E Anápolis tem muitos animais abandonados, Marcos. E muitas pessoas carentes também que têm animais que não conseguem pagar uma castração. Porque você pagar uma castração é difícil, mas você vai lá, parcela, dá um jeitinho. Só que a maioria das pessoas não tem um animal. Tem 2, 3, 5, tem muitos protetores independentes, tem 50 animais. Então, você já imaginou você ter que castrar todos esses animais, né? E são animais que essa população de protetores, né, eles recolhem, né, nas ruas de Anápolis, assim como eu faço. E, gente, é difícil, não é fácil. Mas hoje nós temos aqui agora, né, graças a Deus, em breve essas clínicas já vão estar aí castrando, que é o nosso objetivo mesmo. E castrando, como a senhora disse, aqueles que não têm condições de pagar pelo procedimento, né, vereadora? Que não tem condição, né? A gente tem que deixar muito isso claro, Marcos, porque o poder público, as pessoas falam, ele é obrigado a fazer, ele tem que fazer, ok. Mas hoje a gente tem um prefeito que é muito sensível à causa, ele está preocupado, né? Ele até me ligou no domingo e falou assim, Celiane, olha, eu também estou vendo os animais na situação que estão e a gente precisa resolver realmente essa situação. Então, ele é sensível à causa. Agora, o que nós não podemos fazer, Marcos, é que pessoas que têm condições de castrar seus animais usem das castrações gratuitas. Né? Porque, não, mas eu pago imposto também. Ok, mas tem a nossa ética, tem a nossa consciência, né? Que tem tantas clínicas em Anápolis que são aptas a castrar, que são clínicas maravilhosas, com segurança e tudo. Se você pode pagar uma castração, pague. Deixe que as pessoas que não têm condições, deixe essas cotas para os animais que são abandonados nas ruas, que nós vamos fazer uma campanha também aí, junto aos protetores independentes, junto às pessoas, a população de Anápolis, Marcos, para elas poderem acolher um desses animais que estão na sua rua, no seu bairro,
para a gente poder castrar, enquanto a gente não tem o nosso abrigo aqui em Anápolis. Cabeça das pessoas mudaram, vereador, em relação à adoção nos últimos anos? Tem melhorado? Porque muita gente quer adquirir um animal de raça e o animal de raça ele não está abandonado nas ruas, na maioria das vezes, porque também estão em alguns casos, né? Sim. Marcos, as pessoas têm mudado muito. O que eu digo que ajudou muito também a mudar essa cabeça das pessoas, a forma de pensar, hoje nós temos políticos que são protetores. E isso muda, porque nós falamos, nós lutamos por leis, né? Tem deputados, aí tem vereadores, né? Tem prefeitos que são sensíveis à causa, mas as pessoas elas têm se apegado muito aos animais. Nós vivemos uma época que as pessoas estão muito egoístas, né? Às vezes só pensam em si, às vezes as pessoas estão trabalhando muito, né? Hoje a gente tem uma sobrecarga de trabalho muito grande, então às vezes a pessoa sai do seu trabalho, isso acontece comigo, às vezes acontece com você, e a gente chega em casa e ainda continua trabalhando. E o animal ele traz essa tranquilidade para a gente. Então eles têm mudado. Sobre os animais de raça, infelizmente a gente tem resgatado e visto muitos animais de raça nas ruas. Resgatamos agora recentemente, né, o Bento, que é um shih tzu, a coisa mais linda, né? Então assim, ele estava em estado deplorável. Inclusive, ele veio a óbito. A gente não conseguiu salvar. Mas quantas pessoas viram ele na rua e não ajudou? Né? Porque até ele chegar naquele estado, não foi 15 dias, assim, foram meses, né? Então, são situações muito difíceis. E eu tenho falado muito com as pessoas, você querem ter um animal de raça? Também você tem que ter responsabilidade. Porque um animal de raça, ele é muito sensível. Então, assim, a gente está vendo muito husky nas ruas, muito pitbull nas ruas, show. São animais de grande porte. E a gente vê muito shih tzu também nas ruas. Então, a gente precisa pensar que esses animais, eles têm sim um custo alto. Né? Não é você, eu vou só adotar e eu vou colocar a ração e a água. Não é assim. É vida, então eles também adoecem. Mas as pessoas têm mudado, Marcos. Eu tenho visto as pessoas mais sensíveis à causa, mais sensíveis aos animais, querendo ajudar de alguma forma. Eu acredito que daqui a uns 10 anos vai estar melhor. Eu não acredito que seja pior. Eu acredito que vai estar melhor. As políticas públicas, as leis precisam mudar também, serem rígidas e realmente a gente começar a ver pessoas sendo presas para poder mudar também a cabeça de quem acha que judiar de um animal ele vai ficar impune. Mas assim, a gente tem um caminho grande para percorrer e eu, enquanto vereadora, e o Márcio, enquanto prefeito, eu sei que nós temos um caminho aí muito longo, porque, assim, infelizmente, nós estamos começando do zero. A senhora faz denúncia, corre atrás, resgata animais. Já viu alguém parar atrás das grades pelos maus tratos ao animal, vereadora? Nunca. Infelizmente, nunca. E isso é uma decepção, é uma frustração que eu tenho muito grande, porque você, inclusive, Marcos, a gente corre risco. Porque você dá a sua cara a tapa. Você adentra na casa, muitas das vezes, dessas pessoas. E aí você coloca a sua vida em risco, né? A pessoa passa a te odiar porque ela fez algo errado e ela odeia você que está ali para salvar o animal. E aí a minha grande tristeza é essa, é não ver essas pessoas atrás das grades. É não vê-las pagando. Por exemplo, eu tenho uma lei que eu já falei com o Márcio, nós precisamos sancionar essa lei. A pessoa atropelou um animal. Marcos, ele é responsável pelo animal. Quando você atropela uma pessoa, você não é responsável? Justo. E simplesmente ele larga o animal ali e vai embora. E quantos, inclusive, atropelam porque quer? Nós tivemos recentemente uma cadelinha que foi que o cara tirou a arma, estava numa moto, e atirou nela. Cadê? Por que ele não foi preso? Por que ele não tem que pagar, pagar valores, tirar dinheiro do bolso e ajudar uma associação? Por que ele não está ali fazendo um trabalho voluntário? Não acontece nada. E isso é muito triste a gente ver. Inclusive, conversei com o Daniel Vilela, que é o nosso vice-governador, e a gente conversa muito pelo WhatsApp. Ele até me manda assim, algumas coisas da causa animal que ele vê. Mas algo que eu tenho falado com o Daniel é que nós precisamos de uma delegacia especializada em Anápolis. Uma delegacia nós vamos abrir, não, mas uma unidade dentro de alguma delegacia de Anápolis, sim, seja com a mulher, seja com a criança, mas nós precisamos, até para a gente poder cobrar, né, e colocar algumas leis na nossa cidade, porque assim, é frustrante, é triste. Quando eu falo para o policial, ele me pede meu CPF, eu falei, tem várias denúncias, tem milhares de denúncias minhas.
Infelizmente, eu nunca vi ninguém preso. E nem pagando nada. A Câmara Municipal tem feito isso, né, vereadora? Cuidado dessa área específica, acrescentou em uma comissão a preocupação com a proteção animal, também procuradoria especial. Sim. Ou seja, a Câmara tem sim voltado os olhos para isso, né? Olha, Marcos, essa gestão realmente é uma gestão muito diferente, né? E eu agradeço muito a Deus de estar nessa gestão, né? Assim como agradeci de estar na outra. Mas essa gestão tem trabalhado e pensado muito nos animais. Conversando com a nossa presidente Andréia, inclusive ela falou assim, o ano que vem a gente precisa colocar a procuradoria realmente para funcionar dentro da Câmara, né? A gente vai ter que construir salas aqui para poder fazer. Então, por quê que as pessoas têm feito isso? Porque hoje é uma presidente que é sensível, que pensa na causa animal, e os colegas também. Porque eu não faço nada sozinha aqui, né? A Andréia não faz nada sozinha. Então, os colegas também, hoje, eles começam a entender. Né? Hoje, a gente não tinha uma comissão, né? Coloquei na comissão de gestão passada, mas essa agora nós temos. E é importante a gente falar sobre animal. É importante a gente entender o que os animais precisam. Porque quando o animal está doente, o Marcos, na porta da casa da pessoa, muitas das vezes é para mim que ela vai ligar. Vereador, eu estou com um cachorro aqui, eu estou com medo, o cachorro está doente, ou um pitbull está solto, o que eu faço com esse pitbull? Eu tenho medo. As pessoas criaram muito essa parede de medo com o pitbull, né? São os casos que acontecem. E aí as pessoas têm muito medo. Às vezes o animal, ele não está fazendo nada contra a pessoa. Geralmente o pitbull, inclusive, ele é um animal que ele tem dificuldade de convivência com outro animal. Mas com pessoas é raro. Assim, eu nunca vi. Às vezes acontece alguns acidentes, né? Mas a gente precisa entender o histórico do animal também. Mas, assim, aqui na Câmara, hoje, a gente já vê a causa animal também de uma forma diferente. Quando a gente fala do pitbull, dessa raça especificamente, tudo passa pelo tutor, né? O tutor Sim. que é o responsável, de fato, pelo animal. Que é o responsável. O animal, se ele é agressivo, tem algum histórico, então as pessoas precisam ter esse entendimento também, né, vereadora? Precisam entender isso. Recentemente eu fui mordida, né? Na minha casa aconteceu um acidente comigo. Eu fui separar, por quê? Eu estava com uma pitbull que eu tinha resgatado, uma mãezinha de maus tratos, ela ficava separado. Desde com os filhotes, porque o outro cachorro vem, brinca, né? E mãe é protetora, né? Então separei. E resgatei uma cachorrinha aqui na porta, que é a Pérola, aqui na porta da Câmara. Uhum. Era sexta-feira, eu falei, não vou deixar ela aqui, né? É uma poodlezinha. E assim, uma poodlezinha lata, né, gente? Ela é misturadinha. E levei a Pérola para minha casa. Só que você acredita que a Pérola entrou na janela, ela pulou a janela, com aquelas gradinhas ainda. Uhum. Ela passou pela grade e foi caçar confusão com a pitbull. Então, assim, para separar, para não matar a Pérola, né? Eu entrei no meio para separar e a pitbull mordeu meu braço. E aí eu gritei, mãezinha, né? E ela atendeu o meu chamado, né? Quando eu gritei, falei o nome dela, que eu já chamo, na hora ela soltou. Então, assim, a pessoa, por que uma pitbull? Porque eu falei, gente, não foi culpa dela. Na verdade, eu fui para salvar a outra, né? Mas ela não me atacou. E às vezes, se isso acontece com outra pessoa que não tem esse entendimento que eu tenho, a pessoa já fala, não, eu quero retirar o animal da minha casa, porque ele me mordeu, porque ele fez isso. Então, assim... Ou joga na rua direto, né? Ou descarta na rua como se não fosse nada, né? Então, assim, é muito triste, Marcos, você ver, porque eles ficam ali na rua, perdidos, sem saber para onde que vai, e o tutor, ele é responsável. Não é assim, você não vai pegar um filho seu e jogar na rua, você não vai jogar um bem material seu de valor e jogar na rua. O animal também tem valor. Um valor emocional, é um valor que ele sente. Para você ter noção, no dia que isso aconteceu comigo, ela ficou, assim, olha, numa tristeza, porque ela viu o que ela tinha feito, né? Uhum. Então, assim, a intenção foi o que? Ela foi se defender, a outra foi caçar confusão, mas ela me mordeu, e assim, foi uma mordida bem feia. Então, assim, o animal, ele sente, e ele é próximo da gente também. Vereadora, fala um pouco da gente de um outro projeto da senhora que teve andamentos durante o ano, que é o Banco de Ração. Sim, o Banco de Ração é um projeto maravilhoso, é um projeto que, inclusive, da causa animal, assim, além da castração, mas os brilhos dos olhos do Márcio, né? Porque ele vê como que é difícil, até a forma como eu venho falando com ele há muitos anos, da dificuldade de comprar, de pagar ração. Então, nós estamos já reformando o galpão, o galpão está em reforma,
devido a tantas obras também na cidade, aí começou a ter a chuva, mas assim, ele está em reforma para a gente já poder levar essas rações para esse local, que vai ser na Faiana, para a gente poder já começar a entregar as rações. Como que é feito, Marcos? Os meninos do bem-estar animal, eles estão indo à casa dessas protetoras, de todas as pessoas que fizeram a inscrição, que passaram, eles estão passando por uma triagem. E por que essa triagem? Não só pela ração. Nós queremos conhecer o protetor. Como esse protetor está? Ele está bem? Ele precisa de ajuda? Será que o protetor também não é só levar a ração, mas esse protetor também não está precisando de ajuda do social? E já conversei isso também com a nossa primeira-dama, Carla, e em alguns casos, inclusive, ela vai me acompanhar, que a gente tem alguns casos em Anápolis muito sério, e ela vai me acompanhar nesses casos. Por quê? Porque a gente precisa trabalhar também o social junto. Porque não é só, Marcos, o animal. Eu preciso também olhar pelas pessoas. E conversando com a Giovana, ela que tem acompanhado, né, nessas triagens, e ela falando que tem casas que elas entram e as pessoas estão doentes. Que é uma tristeza a situação que está vivendo o protetor também. E a gente precisa começar a pensar dessa forma. A gente precisa começar a pensar em cuidar deles também, não só dos animais. E infelizmente, eu não sei se você chegou a ver, mas nós temos 2 casos de protetores grandes, né, que tinham abrigos, que suicidaram. Então, assim, eles ficaram doentes. Por quê? A ausência de apoio. Né? As pessoas olham para um protetor de animal e falam, é um louco, é um doido. Mas essa pessoa que você chama de doido ou de louco, ele está resgatando animais na rua, ele está ajudando, mas ele não está tendo a ajuda que ele precisa. Porque é difícil você acordar de manhã e falar assim, poxa, hoje eu tenho que pagar 15 mil de ração. Eu vivo isso. Aí, no outro dia, o animal está doente, eu preciso comprar remédio porque está com carrapato. Então, começa a gerar tantos problemas, a pessoa começa a adoecer. É uma causa de vida muito incompreendida, né, vereadora? Muito, porque as pessoas acham sempre que o animal é o último que precisa preocupar. Né? E, por que essas pessoas resgatam? Porque não tem o que fazer? Porque... Não, gente, eu sou protetora já há quantos anos da minha vida, eu sempre trabalhei fora. Agora, você imagina que um protetor que tem 500 animais, ele vai conseguir trabalhar, Marcos? Ele não vai conseguir trabalhar. Ele precisa de ajuda. Né? Então, assim, é muito difícil isso. E Anápolis também nós tivemos uma protetora que, infelizmente, também cometeu, né, essa atrocidade. E a gente não pode julgar, porque é difícil para todo mundo. Mas nós precisamos evitar. Nós precisamos acompanhar esses protetores. Então, vai ser feito isso. Nós estamos fazendo essa parte também. Não é só o animal que nós estamos acompanhando quando a gente está fazendo a triagem. Às vezes, algumas perguntam, não, vocês vão vir porque vocês não estão acreditando em mim? Vereadora, a senhora não está acreditando? Eu falei, eu não estou, no momento nenhum, eu estou duvidando de você. Na verdade, eu quero te conhecer. O mapeamento ajuda as políticas públicas também, Sim, né? porque às vezes ela está precisando do social, de um psicólogo, de uma ajuda. Como que está aqui sua casa? Isso tudo, Marcos, a gente só consegue saber se a gente for na casa da pessoa. Eu não consigo, uma pessoa que entra no meu gabinete, investigar tudo que está acontecendo com ela. E muitas das vezes eles têm vergonha de contar. Né? Olha, não vai na minha casa. Ela falou assim, a senhora que vai na minha casa? Eu falei, por quê? Não, eu tenho vergonha, porque eu falei, minha casa é muito simples, eu tenho muito cachorro. Eu falei assim, olha, eu também tenho muito cachorro na minha casa. Não preocupe. Mas nós estamos fazendo essa triagem não só pelos animais, mas também pelos protetores. Queria que a senhora falasse do desfecho, se já teve um desfecho daquela história do abate clandestino de cavalos aqui na cidade. A senhora esteve na linha de frente aí, desde o início, quando adentraram lá naquele local e encontraram aquelas cenas de horror, né? Cenas de horror, né, Marcos? Eu não quero vivenciar aquilo nunca mais na minha vida. É uma outra tristeza que eu guardo no coração, né? Porque eu vi aqueles animais naquela situação, a falta de humanidade com os animais, mas a falta de humanidade também com as pessoas, a falta de respeito, né? Que tratam as pessoas, porque você vê que aquela situação, todos aqueles animais doentes, aqueles animais naquela uma tristeza de ver eles sendo mortos e sangrando vivos ainda. E não aconteceu nada ainda. Né? Cadê essas pessoas? Elas não foram presas, elas não estão pagando por isso, porque elas têm que pagar, porque elas levaram até a mesa de pessoas carne insalubre, que não deveria jamais ter ido para a mesa de ninguém. Né? Como o próprio prefeito disse, né?
Teve até alguns casos aí de merenda que também está sendo investigado. Então, assim, isso tudo, Marcos, deixa a gente muito triste. Porque é um sistema muito difícil de lidar. Né? Então, assim, enquanto vereadora, eu fico muito triste. Porque eu vejo que nós estamos aqui também para criar leis, né? Para poder que essas leis sejam cumpridas. Mas quando a gente chega lá, o sistema é tão grande, ele é tão... E aí você vê que nada acontece. São mudanças em leis federais, inclusive, né? Sim, e eu tenho falado muito isso com o Beccari, porque eu falo para ele assim, Beccari, a gente precisa mudar. Falei que estamos com o Bruno Lima, né? Eu mandei para o Fred Costa alguns dias, mandei para ele, falei assim, Fred, a gente precisa mudar essas leis. Aqui no estado de Goiás, por exemplo, eu não vejo pessoas sendo presas, eu não vejo ninguém pagando por isso. E eu tenho certeza que nos outros estados não é diferente. Né? Então, assim, as pessoas só aprendem com exemplo. O dia que começar a tirar dinheiro do bolso, olha, você vai ser preso, mas você tem que pagar aqui. Por que as pessoas hoje não bebem e dirigem? A maioria das pessoas. Porque o valor é alto. Porque se fosse baixo, Marcos, iam continuar fazendo. Justo. Agora, por quê? Não, tem medo de quem? Vanderick. Não, o Vanderick vai... Não tem medo do Vanderick. Não, nossa, é muito caro e eu tenho que pagar, que senão eu vou ficar preso. A mesma coisa tem que acontecer com essas pessoas, Marcos, que maltratam animal. Nesse caso aí, não foram só os animais que foram maltratados, mas também as pessoas foram desrespeitadas. Saúde pública, um crime de saúde pública. Né? A gente não sabe. Será que alguém morreu? A gente não sabe. Porque tinha mosca. Gente, o local lá que eu estava ali, você pensa assim, poxa, é impossível que eles tiveram coragem de vender essa carne para pessoas. E os cavalos que foram resgatados? Graças a Deus, né, foram doados. Hoje a gente tem só o Francisco no curral, por quê? Na verdade, a gente tinha 4. São bem idosinhos, Marcos. Então, eu não quis doá-los, porque às vezes a pessoa também, muitos adotaram, tem criança, e aí a gente sabe que eles já estão, assim, no fim da vida. Né? Então, eu quis ficar com eles. Nós perdemos 2 recentemente, bem idosa. Uma que eu tinha resgatado não é desse resgate, mas a outra sim. E o Francisco está lá, firme e forte, mas assim, bem idoso. Ele é cego de um olho, então assim, ele está vivendo. E os outros foram doados, né? Graças a Deus a gente levou os cavalos para o Zezé. A gente teve muitas pessoas que adotaram aqui em Anápolis. Mas assim, e tem um caso que aconteceu que teve um cavalo que nós pegamos de volta. Porque ele não foi... Nós doamos... E a pessoa vendeu o cavalo. E ele assinou um termo. Então, isso também está na justiça. E às vezes a pessoa pensa, não, eu vou adotar esse cavalo, eles não vão vir atrás, não vão saber. E a gente vai sim, porque inclusive todas essas adoções, Marcos, tudo que passou pela gente, também é encaminhado para a Polícia Civil. Porque eles fazem parte de uma investigação. Né? E esse senhor que fez essa barbaridade, né, de irresponsabilidade, né, de vender um animal e depois a gente buscar esse animal maltratado ainda novamente, e agora ele está na fazenda do Zezé. Falei, vai ficar com o Zezé, porque lá eu tenho total certeza que os bichos são muito bem cuidados, então assim, ele foi para o Zezé também. Só para a gente encerrar, isso aí é um exemplo de que o verdadeiro protetor, ele não passa o problema, ele não entende como o problema passando para frente, ele tem amor ao que faz, por isso que ele faz um acompanhamento, né, vereadora? Sim, tem que fazer, né, porque assim, senão, por exemplo, o caso, né, dele, a gente não ia, do diamante, a gente não ia conseguir, mas aí, como a gente começou a ligar para todas as pessoas, pedindo vídeo, sabendo, e a gente começou a ver que estava enrolando, só que chega até a gente, né? Então, como as pessoas sabem que eu resgato cavalo, acho que são uma das primeiras pessoas que vai receber um caso de um cavalo, sou eu. Então, então vamos ver como que está o diamante. Então, assim, hoje está também a denúncia. E ainda, além disso, na época que a gente resgatou o diamante dessas pessoas que estavam maltratando, a gente resgatou um outro cavalo. Nós retiramos também o cavalo dele. Teve audiência, o juiz deixou com a gente ainda a guarda. Então, assim, as pessoas precisam entender isso, Marcos. Não é só, eu não vou pegar um cavalo porque ele é 1/4 de milha e vou vender ele. Né? Então, assim, não é assim não. Então, hoje ele vai responder, né, por ele ter feito isso, que é um crime que ele fez. Ele assinou um termo, né? Ele assinou um termo que ele não poderia repassar esse animal para ninguém, nem para o pai. Ele teria que repassar para nós. Qualquer problema, olha, estou com um problema aqui com diamante, não quero, vou devolver para vocês. Mas hoje ele está muito bem lá no Zezé, ele foi com Ventania, que os dois eram companheiros também, e junto com os outros, então assim, graças a Deus. Bacana. Vereadora, obrigado pela participação aqui no nosso podcast. Imagina, é tanta coisa, né, Marcos, para falar.
E eu acredito que, assim, hoje esse chamamento das castrações, Marcos, é só o início, né? Nós temos muito a construir e, graças a Deus, hoje a gente tem prefeito, os secretários estão empenhados, hoje a gente tem aqui a Câmara também que está empenhada. Eu vejo os vereadores também mais voltados para a causa animal, né? Tem a presidente. Então, assim, tem muito o que fazer e a gente vai fazendo por parte, né? Eu espero que aí, em breve eu já também traga aí o anúncio para a gente já começar a entregar as rações. Tá, então, a vereadora Celiane da SOS, como ela falou aqui, ó, minha pauta ainda tinha um monte de pergunta e ela volta depois numa oportunidade para falar sobre esses outros assuntos, falar também de projetos na área da cultura que ela tem. Por enquanto, esse foi o primeiro bate-papo aqui no nosso podcast, mas a gente volta em outras oportunidades com a vereadora Celiane da SOS. Câmara Municipal de Anápolis, essa casa é sua.